Estamos começando mais um A Caixa Preta. Eu sou Carol Cheruli e hoje eu recebo a Ana Júlia Santos. Ana Júlia, que é natural de Goiânia, se formou em audiovisual na USP, trabalhou durante 9 anos como assistente de câmera e atua no mercado audiovisual como diretora de fotografia, cinegrafista e operadora de câmera. Dentre os seus trabalhos autorais, tem Chão de Fábrica, ganhador de mais de 31 prêmios nacionais e internacionais. Tem também curtas, vencedor do melhor filme e melhor fotografia no Festival de Brasília. Curtas, exibido na Mostra de Cinema de Tiradentes, e na sua filmografia tem também série documental. Como operadora de câmera e cinegrafista, ela já participou de trabalhos para o GNT, Netflix, Fox Sports, Comedy Central. Então, muito bem-vinda, Ana Júlia. Obrigada. Muito bom estar recebendo vocês. Comentei aqui um pouquinho da sua biografia e com certeza a gente vai falar um pouco sobre isso aqui no nosso programa, um espaço para a gente conversar sobre a sua trajetória, sobre o seu processo criativo. E a minha primeira curiosidade é como começou esse processo de audiovisual, desse interesse por trabalhar com cinema, com TV? Bom, como você falou, né, eu nasci em Goiânia, né, então eu não venho de uma família de pessoas do cinema, naturalmente, assim, mas eu sempre gostei muito de imagem, assim, eu tinha esse interesse por artes plásticas, pintura, e gostava muito de cinema, descobri o cinema, assim, no colégio, assim, o cinema, né, que meu pai sempre me levava a gente ao cinema, mas era o cinema de Hollywood, assim, né? Uhum. E no ensino médio eu fui descobrindo outros cineastas, fui entrando em contato com cinemas que eu não conhecia até então, assim. Então, nesse processo eu falei, tá, eu quero fazer algo que tenha a ver com isso, né? Uhum. E aí eu descobri que tinham, né, as faculdades que me interessavam, resolvi fazer, né? Eu escolhi algumas universidades, mas eu fui para o audiovisual, né, que é a faculdade que é o curso de cinema, rádio e TV, né. E eu entrei já com essa ideia. Eu gostava de fotografia, né, direção de fotografia era uma coisa já entrou meio encaminhada do caminho que você queria. Tinha esse brilho ali, né, eu olhava e falava, não, é isso, eu não sei o que é exatamente, o que significa fazer direção de fotografia, mas fui meio investigar, né, assim. E daí foi um processo foi realmente uma carreira que eu segui muito com esse objetivo, né? E aí fui começando a trabalhar, mas primeiro como assistente de câmera, assim. Mas o processo inicial foi isso, assim, foi essa descoberta do cinema ainda nova, mais experimental, né? Enfim, entrei em contato com isso e aí fui meio que se descobrindo durante o trajeto. E como que foi para você essa mudança de Goiânia para São Paulo? Assim, lá tinha essas possibilidades. Eu morei em Goiânia também, acho uma cidade maravilhosa, diga-se de passagem. E aqui na IC nós temos muitos alunos que são de Goiânia e vêm também para São Paulo para tentar, seja nessa parte mais como cineastas, fazendo filmwork, seja fazendo o técnico em atuação, também para essas novas possibilidades de mercado. Como que você vê outras cidades fora desse eixo Rio-São Paulo? Mas você diz em relação a trabalho ou trabalho, em relação à formação? Não, assim? a sua área mesmo. Assim, eu acho que para fazer hoje direção de foto, eu preciso estar em alguns locais específicos. Como que você vê isso no Brasil hoje? Eu acho que, assim, hoje a gente sempre, desde aquela época, né, tipo, na verdade a gente tem ótimas faculdades em vários lugares, não só em São Paulo, né? Então você tem, tipo, boas formações, né? Tanto em Brasília, né? Na UNB, você tem tipo formação na UEG também, que é um curso de audiovisual também, isso em Goiás, né? E assim, a gente não tem às vezes exatamente o nome de cinema, mas são formações em comunicação, né? Nessa área de audiovisual, né? Por exemplo. E eu acho que assim, na verdade, a nossa profissão ela é muito prática também. Então, independente se você vai fazer uma faculdade ou não, a faculdade, às vezes, ela é uma porta de entrada também para você conhecer outras pessoas e tal. Mas a gente tem muita gente que trabalha na mesma área, né, que são, hoje, foi atrás mais autodidatas, que foi aprendendo em sets de filmagem, né, que veio desde um processo mais de uma experiência mais prática mesmo, né, com a área. E porque é essencial, né? O contato com o set é o mais, assim, vamos dizer,
são duas coisas que andam juntas, né? Sim. Eu fui né, quis ter uma formação acadêmica, né, vamos dizer assim, mas o Brasil como um todo você tem, eu acho que cada vez mais, né, a gente tem uma expansão também, saindo desse eixo Rio-São Paulo, assim. Então você tem um crescimento muito grande, inclusive de festivais também, né? Em Goiás, em Goiânia, você tem festivais no Brasil inteiro e que, né, são espaços, né, para visibilidade. Tem editais acontecendo também no Brasil inteiro para as pessoas que são de qualquer lugar do Brasil, né? E eu acho que é isso. A pessoa pode tem os cursos mais técnicos, né, também. Sim. Que aí muitas vezes é isso, né? Tem os cursos daqui de São Paulo, mas também é isso. Eu acho que é buscar um pouco alguma formação, caso, né, que eu acho que é sempre importante ter um embasamento, sim. Mas também a prática que é a que vai realmente formar o fotógrafo, assim, sim. Né? E como começar esse processo um pouco mais prático, para a pessoa que está entrando no mercado de trabalho, ou para aquelas que às vezes já passou por um curso, mas não sabe como se apresentar, como começar a criar seu portfólio ali, né, para ganhar mais segurança? Então, eu acho que uma parte desse processo tem a ver, assim, como eu comecei, né, pensando, tipo, porque acho que a primeira etapa, né, é muito difícil entrar no mercado, né? Isso eu acho que para o diretor de fotografia, né, na minha área, tipo, a gente demora muito para conseguir fazer projetos maiores, de maiores orçamentos, né? Então, assim, a primeira etapa geralmente é ou você vai em funções que são de estágio, né, em estágios, em sets de filmagem, então você tem que também conhecer as pessoas que trabalham na área, falar, olha, quero trabalhar com cinema, e aí, como que eu começo? Tá? Me dá um estágio ali na assistência de câmera, por exemplo. E aos poucos, né, que você vai entendendo como funciona, até para você, em algum momento, se você fez já um curso de formação em assistência de câmera, por exemplo, ou vídeo assiste, né, aí você já pode começar a fazer os seus primeiros trabalhos dentro de um set de filmagem, assim, né? E aí você vai indo, né? Tem gente que às vezes começa trabalhando na equipe de elétrica, né? Então, mas tem fotógrafos e fotógrafas que às vezes eu fui assistente de câmera 8 anos, mais ou menos, 8 a 9 anos. Então, eu fui da equipe da câmera. Construindo essa Exato, carreira. então comecei e assim, a gente passa por todas as áreas, né? Então, fiz os estágios, não fiz tanto, mas aí já fui para vídeo, do vídeo fui para a segunda assistência, fiquei muitos anos como segunda, migrei para a primeira e depois, aí eu já quis operar câmera, né? Então, aí eu falei, não faço mais assistência e vou operar câmera. Sim. Então, meio que você tem que ir lutando para ocupar os espaços. Claro. Assim, né? Eu acho que acreditar muito nisso da construção mesmo, né? A gente não se cria um diretor de fotografia do dia para a noite, assim como qualquer outra área. Você precisa de tempo, o pessoal brinca, costas quentes, né? Porque você precisa de um tempo ali maturando dentro daquelas funções até você chegar numa área que você almeja. Eu acredito muito nisso que você comentou, a questão da união entre a prática e conceitos um pouco mais teóricos, um pouco mais de segurança ali, de repertório, de referências, para que você chegue um pouco mais seguro de quem é você enquanto profissional, porque o set também é uma loucura, né? Sim. Muitas pessoas ali, muitas funções diferentes. E aí eu queria saber de você, assim, como você cria o seu repertório, onde você busca as suas referências. Lembrando, só para complementar o que você falou, uma coisa que eu acho muito importante também para quem está começando, é que o diretor de fotografia, ele tem, além dessa experiência mais do conhecimento técnico, que ele vai ganhando na prática e nos estudos, né, e tal, mas tem uma coisa também da pessoa construir, por exemplo, fazer projetos com pessoas que têm essa vontade de fazer cinema, né, então você vai, por exemplo, meu primeiro longa-metragem, que foi um projeto extremamente, assim, nem para dizer que é baixo orçamento, é 0 orçamento, né? Foi num processo de me juntar. Tinha uma amiga que queria dirigir e a gente, bora fazer esse filme, né? Sim. E aí o filme deu certo, circulou, conseguiu ser exibido em festivais, então... E aí disso vai puxando outros projetos, né? Então aí você vai conhecendo outras pessoas, você vai frequentando ambientes de festivais, e aí nisso você vai conseguindo ser conhecida, né? E ser convidada para fazer outros projetos. Então acho que isso é muito importante também.
Aqui na IC é curioso, porque principalmente no curso do Filmworks, que é um curso mais longo, mas isso abrange também os outros cursos de cinema, férias. Muitos grupos, muitos coletivos que começam dentro de sala de aula continuam depois para fazerem seus filmes, porque é exatamente isso. Tem um que você sabe que gosta da parte de arte, a outra da parte de direção de fotografia, tem o pessoal da produção. Então, eles acabam formando um grupinho ali que vai para o mercado dessa forma e um vai indicando o outro, porque eu acho que é um meio também muito da indicação, né, de você confiar no trabalho daquela outra pessoa. Sim. Exato. Mas aí, voltando à questão do seu repertório, como que você desenvolve? Porque eu acredito que uma diretora de fotografia, você está mexendo ali com a sensibilidade também da imagem, né? Você precisa estar sempre reciclando. Sim. Eu, na verdade, assim, quando o que mais me fascinou no cinema começou no cinema experimental, assim, ou cinema de arte, vamos dizer assim, né? Então, isso movimentou toda a minha carreira, assim, no sentido de buscar... o que me interessava muito era pensar a fotografia como uma linguagem que não tem muito uma regra, assim, né? A gente tem a ferramenta, tem a técnica, mas eu sempre tive muito essa inquietação de buscar pensar novas possibilidades mesmo, assim. E aí, desde a faculdade, assim, eu gostava muito, assim, por exemplo, de cineasta, tipo, eu gostava muito, acho que são nomes que não sei se, né, mas da Agnes Varda, por exemplo, do Chris Marker, né, e, assim, eu acho que essa ideia de pensar um cinema que ele tem essa dimensão de brincar mesmo, né? Pegar, tipo, pegar por exemplo, eu filmei com VHS, fiz um projeto com VHS, que é o Jovens Bauman, né? E esse projeto, ele acabou desencadeando no meu TCC, porque foi uma pesquisa, né, que eu fiz com cinema amador. E a gente chama de cinema amador, né, porque, na verdade, é um falso arquivo de família o filme, né? Então, a gente fez toda uma pesquisa, tipo, fui nos meus arquivos familiares, né? Fui lá e eu peguei tudo em VHS, digitalizei, né? E eu e a diretora, que é a Bruna, que é uma amiga minha, a Bruna Carvalho, e aí a gente falou assim, não, a gente vai fazer um filme em VHS, a gente não quer botar isso na pós, a gente quer filmar em VHS. E aí eu fui pesquisar, então eu fui atrás de pensar, por exemplo, o cinema... o arquivo familiar, né? Então, Jonas Mekas, né? Que é um cineasta que estava ali pensando é um cinema que é dentro de uma outra lógica, né? Que é esse lugar de uma liberdade mesmo de experimentação, que ele está ali filmando pessoas próximas a ele e tal, né? E aí eu fui pensando essas possibilidades, né? Então, tipo, esses cineastas que trabalhavam com arquivo, né? Que coletavam arquivos e iam montando, né? O Marquer faz muito isso, por exemplo. E aí eu fui tentando entender, tipo, eu não queria, né, não era em Super 8, né, mas era em VHS, e o VHS ele marcou a nossa geração, né. Então eu fui muito nesse sentido de pensar que estética é essa, né. Aí eu assisti os meus vídeos de família, eu entendia como que era a interação com a câmera, como que as pessoas daquela época se relacionavam com a câmera. E o filme ele tinha uma especificidade que eu era uma personagem também. Então, eu tive que desenvolver essa personagem. E aí era uma relação entre uma consciência de direção de fotografia que eu tinha ali, mas, ao mesmo tempo, de filmar como se eu fosse alguém ali de dentro daquela família, né? Era um filme como se fosse um registro de um grupo de primos, né? Que estavam de férias. Tem um lado íntimo, né? Que é íntimo, é próximo, tem um sentimento que não é só a parte técnica que você estava acostumada ali. Exato, e aí isso me marcou muito, como assim, na minha carreira como diretor de fotografia, assim, é um filme que tem imagem digital, mas assim, 80% é câmera em VHS. E aí a gente brincou muito com essa estética, com a textura, com essa materialidade do VHS, o que ele trazia, né? A janela do 4x3, essa resolução baixa. O filme era sobre o desaparecimento desses jovens. A gente misturou referência de found footage, assim. Então, como por exemplo, né, Bruxa de Blair, né? É um filme que marcou muito, né, os anos 90 ali, tipo, que é uma ideia de um falso arquivo. É um filme de suspense. No nosso caso, não era um filme de terror, mas ele tinha
tinha um suspense em cima desse desaparecimento. Então a gente brincou com vários códigos de cinemas, de várias referências muito diferentes, para entrar num campo de experimentação, assim. Então a gente não tinha, como era um filme que não tinha dinheiro de lugar nenhum, a gente não tinha dar satisfação para ninguém, então a gente brincou com a linguagem. VHS, né? Um sonho. Exatamente. Enfim, aí esse filme, e aí eu pensei em muitas questões de fotografia a partir desse filme, que é também lidar com o imprevisível, com situações que a gente não tem muito controle, que é a gente está filmando e aí a gente criava dispositivos para a cena, mas a gente não sabia exatamente como ia acontecer. E muita coisa que acontecia tinha um acaso ali. A gente brincava com as possibilidades do acaso mesmo, da linguagem que vinha de uma forma mais intuitiva, vamos dizer assim, né? E eu acho que depois disso eu falei, cara, eu gosto mesmo da câmera, eu gosto de sentir a câmera, eu gosto de me sentir no espaço ali, né, com as pessoas pertencendo ali de alguma forma. Me conectando com as situações. Enfim, aí depois disso eu fui fazer outros filmes que têm uma reminiscência também dessa estética, assim, de alguma forma, né? Mesmo que eu fizesse, né, o Chão de Fábrica foi um outro filme, né, que a diretora me chamou porque ela gostava muito do longa, né, do Jovens Baum. E ela falou, eu quero um filme que tenha muita câmera na mão, né, mas que a gente pense no VHS de alguma forma. E eu falei, não, mas então, em vez de filmar em VHS, vamos fazer um outro processo. Aí a gente foi brincando de buscar chegar nessa estética. Que textura é essa desse filme, né? E aí a gente fez um processo como a gente filmou em digital e depois fez tipo uma espécie de um transfer para VHS. Então ele ficou com a textura do VHS, assim. E aí eu acho que isso foi outro resultado totalmente diferente. E que eu não tinha uma fórmula, eu não tinha a maioria dos fotógrafos, se for pensar, eles querem ter mais controle, né? Querem ter, vamos dizer assim, jogar às vezes no seguro, né? Ali vai correr de acordo com o que eu planejei. E esses filmes, eles têm uma característica que eu acho que para mim é muito única, que é o risco. Correr risco, assim. A gente tinha um risco, às vezes, de perder a imagem, não ter imagem ali, de não imprimir, por exemplo, né? Mas, enfim, isso tudo para mim me interessa muito. É uma coisa que me fascina, né? De pensar em imagem e não importa se é uma imagem em baixa resolução, se é em 4K, enfim. Eu acho que tudo tem uma beleza, assim, tudo tem algo para ser explorado, assim, sabe? Mas você sente que hoje essas inúmeras tecnologias, vamos dizer assim, elas estão mais presentes em filmes autorais ou está ganhando espaço também quando a gente pensa em grande audiência? Eu acho que, assim, os filmes de grande audiência, eles não têm tanto espaço para uma radicalização, né? Porque geralmente eles vão justificar mais, por exemplo, se eles forem usar uma imagem em VHS ou em uma câmera de celular, por exemplo, eles vão justificar isso dentro da história, da narrativa em geral, né? Mas eu acho que, assim, eu já vi aí eu vejo filmes que são feitos para festival, que não necessariamente têm, assim, que quebram bastante com o protocolo, vamos dizer assim. Então, eu acho que, assim, em festival, eu acho que tem mais espaço, né? Os festivais, eu acho que eles têm uma abertura maior para uma experimentação, né? Porque, por exemplo, tem canais de streaming que, por exemplo, nem vão aceitar um filme numa resolução abaixo do padrão, né? Assim. Então, eu acho que, assim, é um pouco também... eu acho que hoje em dia você vê muitos filmes que usam VHS e muitos filmes que circulam mais, ou a imagem de arquivo, né? Então, você tem imagem de arquivo, aí você justifica, né? Mas, em geral, acho que tem mais esses espaços, assim, que, no fim, eu acho que está, assim... Eu acho que você sempre vai ter uma interferência do que a câmera de celular, por exemplo, né? Às vezes você está fazendo um filme que não tem como usar uma outra câmera, você quer filmar sem chamar atenção, né? Então, às vezes, isso acaba sendo também uma forma de você fazer o filme que você quer, né? Assim. Sim, e pensando aí nesse outro lado da questão das plataformas, igual você fez para a Netflix, para algumas emissoras, como que é o trabalho de um diretor de fotografia nessas produções? Que tem aí, às vezes, orçamentos maiores, que tem uma equipe que precisa ser mais justificado, né? Todo o processo ali. Como que é para você esse trabalho? É outra relação, né? Assim, a gente tem
um compromisso, assim, com uma entrega que tem muito, assim, uma dinâmica muito diferente de criação e tal, né? Então, enfim, você tem um conjunto de demandas e você tem que corresponder a essas demandas, né? De qualidade, do que se espera, né? Daquela produção. Uma TV tem uma expectativa, né? Sim. O cinema tem outras expectativas, né? Assim, em relação a até como você vai pensar a imagem daquele produto, né? Então, a fotografia de um programa de TV, muitas vezes, por exemplo, né? Eu trabalho muito como operadora de câmera para programas de TV também, assim, coisas legal. Assim, né? E programa de TV geralmente é isso. Você tem um jeito de iluminar para não, por exemplo, às vezes a apresentadora não gosta de ser iluminada de um jeito que marca o rosto, tem que ser uma luz mais suave, você tem que às vezes usar é um pensamento muito diferente. O cinema ele já não tem essas depende do filme, né, na verdade, porque também tem filmes que aí depende da linguagem desse filme, né? Então eu não sei se eu te respondi. Não, respondeu. Se seria isso. Uhum. E eu até queria saber exatamente, você falando agora no finalzinho sobre a linguagem, as outras funções ali que compõem as outras equipes. Em qual momento entra o diretor de fotografia em uma grande produção e como se dá essa relação da direção de fotografia com essas outras funções? Talvez um diretor de arte, um diretor, produtor, enfim, que eu acho que estão correlacionadas. Porque eu tenho uma dúvida se chega em algum momento que as pessoas estão vendo filmes diferentes, sabe? Então, como alinhar isso aí e falar, não, este aqui é o nosso filme e precisamos que todos estejam alinhados nesse lugar. A gente entra, na verdade, idealmente o mais cedo possível, né? Assim, então, geralmente, assim, a gente tem, em cinema, né, a gente tem um tempo de que é para desenvolver linguagem, que é para pensar o projeto, né, a pré-produção do filme, né, tem um trabalho de pesquisa, né, então para a gente buscar referências, para a gente entender que imagem é essa que a gente quer construir. Então a gente recebe o roteiro, faz uma análise, né, primeiro acho que entendendo assim de forma mais criativa, né, então pensar as possibilidades de criação daquele filme, né, como que você visualiza aquilo, né? E aí isso é junto com o diretor, né? Aí entra, né, nesse processo criativo também um diálogo com a direção de arte, que é muito importante, né? Assim, e aí a gente vai, né, nesse processo de discussão é um trabalho bem das direções, vamos dizer assim, né? Então, direção de fotografia, a direção de arte, para ir construindo essa imagem, né? E uma vez que você tem a ideia desse filme que você quer, aí você entra para as ações, vamos dizer, o trabalho mais técnico, né, que é como eu vou realizar isso tecnicamente. Então, para eu chegar nesse resultado, aí eu primeiro vou entender qual é o tamanho da minha equipe, quem são as pessoas envolvidas. Na fotografia, você vai entender tipo, toda a sua equipe, né? Se é uma equipe reduzida, se é uma equipe que vai ter, tipo, né, uma equipe completa de elétrica, de câmera, né, que é muita gente envolvida. Então, é para entender também, assim, como que... Aí, a partir da equipe e dos equipamentos que você vai usar, e aí fazendo uma análise técnica dessas necessidades, né? Então, cada cena você vai ter uma necessidade técnica. Então, qual equipamento vai ser usado, de movimento, de câmera, de luz, né? Enfim, aí tudo isso aí, né, aí chega a um ponto que é a parte da pré-produção propriamente dita, né, que é justamente essa conversa com a sua própria equipe também, né. Então, aí é a parte que vai executar, né. Então, você vai ter, na conversa com a gaffer do projeto, você vai alinhar também a sua expectativa, o que você está imaginando para o filme, né. E daí, a partir dessa conversa com essa pessoa, vai entender, tipo, o que você... ele vai também sugerindo, e é uma troca com todo mundo ali, né? E aí é um processo criativo que envolve muitas pessoas, né? E aí é muito importante, o trabalho com gaffer, ou a gaffer é essencial também no projeto. No trabalho, é um braço direito do fotógrafo, né?
E, enfim, e aí é isso. E daí até a parte, né, o set de filmagem ele é a execução de todo esse plano, esse planejamento da pré, né, assim. Que normalmente, assim, num projeto tem um tempo que dura... Um tempo específico? É um tempo específico. Normalmente tem projeto que pode levar até 1 ano, tem projetos que são menos. Pensando em grandes produções, vamos dizer assim. Geralmente, não é assim, a gente tem uma pré que, na verdade, ela não é contabilizada assim, não chega a 1 ano. Seria, tipo, 1 ano seria... aí você tem outros processos, né, assim, mas a fotografia, assim... Dependendo do projeto, né, ele vai entrar tipo semanas antes da filmagem, pensando a pré mesmo, né, algumas semanas antes, em geral. Mas não quer dizer, se o fotógrafo geralmente ele vai ser chamado, né, dependendo do projeto, ele pode passar muito tempo elaborando isso com o diretor, né, mas contando pré-produção mesmo, aí já, né, tem um cálculo de semanas, assim. Entendi. Mas é muito relativo, depende muito do projeto, né? Documentário tem uma outra lógica, assim, também, de criação, de pensar referência, né? Porque daí você enfim, você já tem uma coisa que é, vamos dizer assim, às vezes, se você está com uma equipe muito reduzida, você já não tem tantas... Você já não tem, por exemplo, uma análise técnica de roteiro para fazer. Você vai ter... Você não tem tantos braços também para efetivar aquele trabalho. Aí é mais você entender quais são as suas referências, como que você está pensando em filmar aquele projeto. Tudo, documentário, ele é muito poroso, ele é muito mutável, vamos dizer assim, né? E acho que isso também traz uma beleza, né, para os projetos, mas... Daí, sim, aí você pesquisa, você busca as suas referências, a referência do diretor, como que você quer contar essa história, né? E aí, a partir disso, entender também como você vai filmar, né? Mas aí é uma outra estrutura, né? Então, assim, muitas vezes, às vezes, você não tem uma equipe, assim, pode ser só você e a câmera e um assistente, ou vai sozinho, ou tem uma equipe reduzida de alguém para ajudar na... luz e câmera, mas aí a cada projeto você tem realidades muito diversas. Sim, eu fiz um longa agora que era eu e eu, assim. Então. Mas trabalhar porque o projeto ele demandava, versátil, né? E é você se adaptar também. Eu acho que, para mim, o grande encanto assim, do cinema é essa capacidade da gente se adaptar à realidade que temos naquele momento. Minha realidade agora são com 3 pessoas, beleza, vamos dar o nosso melhor dentro desse contexto. E você comentou a questão das equipes, né? A gente estava falando que senta todo mundo, os diretores, cabeças de equipe. Eu queria saber para você, assim, como você vê hoje a participação da mulher nessas funções de gerenciamento, assim, de projetos, de cabeça de equipe? Então, ainda a gente não, assim, é uma realidade que está mudando bastante. Eu vejo que a gente tem ganhado bastante espaço, né, em muitas produções, mas a gente ainda não ocupa... Em geral, né, assim, proporcionalmente, as grandes produções são realizadas aí dependendo da função, né, mas falando da direção de fotografia especificamente, ainda é muito dominada por homens, né. Então, as maiores, tipo, pensar em quanto maior o orçamento, menor a participação da mulher na direção de fotografia. Já, assim, assistência de câmera, essas funções, elas... Acaba que eu acho que tem mais mulher fazendo, e na equipe de câmera, né, assim, na elétrica eu sinto que tem melhor, tipo, tem aumentado o número, mas ainda são poucas as mulheres que eu conheço que atuam como gaffer, elétrica, né, assim, assistência de elétrica, elas trabalham muito, assim, porque não é isso, existe uma procura muito grande por mulheres nessas áreas, né. Olha, curiosidade, não sabia dessa parte. Sim, as que eu conheço estão sempre trabalhando bastante, assim. Que legal. Porque é isso, né? Muitas vezes você quer diversificar e você fala, não, mas eu quero trabalhar com uma mulher na equipe de elétrica. Sim. É um hábito, assim, durante muito tempo eram só homens, né? Você tinha uma ideia de que fotografia era uma função masculina, né? Tá. Quando você for olhar o cinema brasileiro, o cinema mundial, né? Você tem um período em que né, as mulheres elas eram minoria dentro da direção de fotografia, assim.
E muito raro ter uma mulher diretora de fotografia de grandes produções, assim, quase, né? E aí você já vê exceções num cinema mais alternativo. No cinema de arte você já vê mais, né? Enfim, mas é isso. Eu acho que tem aumentado bastante as possibilidades para as mulheres crescerem na carreira de direção de fotografia, e eu falo isso até por mim, assim, né? Porque eu sinto que também é isso. Teve muitos projetos em que as pessoas entraram em contato porque queriam mulheres na equipe de fotografia. E você sente que tem uma diferença, assim, num olhar num filme fotografado por mulheres, dependendo de um tema específico? Você consegue ter essa diferenciação? Sim. É difícil de falar disso, né? Eu não gosto muito da ideia de olhar feminino. Porque senão fica parecendo que é diferente, aí pode entrar em outras comparações que não é exatamente o que vocês estão querendo trazer dessa diferenciação. Porque eu acho que não é uma coisa assim, porque às vezes a gente cai numa ideia de divisão de gênero, né? Que é o que é o olhar masculino e o que é o olhar feminino. E eu não acho que exista um jeito específico que a gente possa definir como olhar feminino. Mas eu acho que nós, mulheres, a gente carrega um repertório de vida, de experiência, por sermos mulheres. E um exemplo, né? Tipo, acabei de fazer um documentário que é um projeto sobre... O documentário é sobre a Patrulha Maria da Penha de Alagoas, um caso específico que é uma patrulha, um braço da Polícia Militar que combate feminicídio, casos de feminicídio em Alagoas, especificamente em Maceió, né? E é uma história, isso, muito forte, filmar isso, né? O diretor, ele é um homem, né? Mas chama André Bonfim, ele fez questão que a equipe fosse feminina, né? Então, para ele era muito importante que a diretora, a técnica de som e a produtora fossem mulheres. E nesse projeto não caberia mais pessoas, porque era para ser mais estilo cinema direto de filmagem, então sem muita interferência da câmera ali nas situações. Mas aí era eu e a técnica de som muitas vezes andando dentro do carro da viatura, da polícia, né? E lá já tinham 3 pessoas, então cabiam 2. Ele ficava no carro acompanhando com transmissão, né? Tipo, a gente tinha uma transmissão para ele do que a gente estava filmando, né? Mas, enfim, a gente teve várias situações ali que o meu repertório, né? O fato de eu ser mulher, aquilo me atingia diferente, né? E atingia as pessoas, a todas nós. E isso é inevitável, né? A gente vai pensar como filmar essas mulheres que foram vítimas de violência, a forma como a gente vai filmar é completamente diferente de um homem, porque, de alguma forma, toda mulher sofreu alguma violência, alguma opressão, né? Não precisa ser uma violência física, necessariamente, mas eu, em várias situações, inclusive no trabalho, tive situações em que eu não me senti confortável, né? Então, essa predominância do masculino na nossa sociedade, isso interfere em tudo, inclusive no nosso olhar. A gente tem, eu acho que, pelo fato de viver, a gente nasce e quando a gente vive numa sociedade que tem essa divisão né, cultural, a gente vai carregar visões diferentes sobre as coisas, uma sensibilidade diferente para filmar certos assuntos, né? E até para abordar também essas pessoas, né? Vocês vão ter em algum momento contato com essas mulheres. E tudo que talvez elas não querem naquele momento é uma figura masculina ainda perguntando, ainda querendo saber tudo aquilo que aconteceu. Então, acredito que ele também tenha tido essa sensibilidade de saber, esse espaço aqui, a gente precisa de uma figura feminina ocupando. Exatamente isso que você falou. Isso era um ponto. A presença de mulheres mudava completamente a relação ali. Mas eu acho que... sensível. Fiquei mexida, mas a gente, assim, gostaria muito de tratar mais desse assunto, quem sabe num próximo momento. Mas eu queria muito aproveitar esses últimos minutos aqui de A Caixa Preta para trazer sobre uma novidade que está vindo para a IC, né, que é o Screencraft, que é uma espécie de workshops em que você será uma das nossas professoras também, que são pessoas que queiram se dedicar a áreas específicas do cinema, queiram se aprofundar, reciclar repertório, né, trazer mais ferramentas para o seu trabalho.
E aí eu queria aproveitar desse finalzinho para você apresentar como é que vai ser o curso, o que você tem preparado ao lado do Pedro Pipano também. Queria que você apresentasse um pouquinho para a gente. Olha, pegou de surpresa, né, galera? A gente acabou de sair de um assunto denso, né? Mas eu falei, eu preciso aproveitar esse momento. Né? A gente entrou num assunto que é delicado. Bom, a gente está pensando no curso, esse curso que são 10 aulas, né? É um curso mais focado em experimentação e linguagem, né? Então, a gente quis muito justamente trazer um pouco desse repertório, né? Que é de pensar novas formas de experimentação de linguagem a partir de um repertório, a partir da visão de diretores de fotografia, né? Como que a gente vê e enxerga essas possibilidades de linguagem. E aí, pensando esse cinema experimental que está aí desde que o cinema é cinema, né? Desde que, né, a gente tem cinema experimental produzido, inclusive, por mulheres, né? Desde, isso, né? A criação do cinema. E como que esse processo foi se desenvolvendo ao longo do tempo até os tempos atuais. Então, vai ser um curso rápido, né? Mas é um pouco de passar um pouco, dar uma pincelada nessas possibilidades de linguagem e possibilitar que o aluno ele possa ter um repertório de conseguir explorar diferentes ferramentas, né? Porque a fotografia ela é técnica, mas ela é também muito artística, né? Então, a gente tem esse encontro, né, de um pensamento artístico com uma técnica que demanda muito conhecimento, muito estudo, né? Mas também, às vezes, isso, né? Como também a gente consegue explorar essas linguagens e enfim, fazer acho que é para pessoas que, têm esse interesse em se aprofundar e conhecer mais, né? Tanto do nosso trabalho, né, dentro desse caminho que a gente falou, assim, até buscando outras referências, outros fotógrafos, fotógrafas e cineastas que estão aí produzindo coisas muito interessantes, muito criativas, né, assim. É o que a gente abordou aqui no programa inteiro, né? Você ter mais confiança, você ter mais repertório, você ter aquela vivência também, aquela prática. E é sempre interessante essa troca com profissionais que já estão no mercado. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, foi um bate-papo gostoso, pena que foi rápido, a gente vai conversando, vai indo mais rápido. Passa muito rápido. Né? Muito rápido. E eu convido você a curtir, a comentar, seguir a nossa página aqui, o AI Cinematic, acompanhar os Caixas Pretas. Tem vários episódios aí com grandes cineastas, com grandes nomes, seja no audiovisual, seja trabalhando também em TV, em cinema. Enfim, é um espaço para você aprender e reciclar as suas ferramentas. Muito obrigada, Ana Júlia. De nada, é um prazer.